Então, como eu falei no início, o Kafka ele está interessado em trabalhar com essa contradição. Por um lado, a civilização, por outro, a barbárie, e como que essas duas coisas se articulam. A teoria do Adorno, né, da Escola de Frankfurt, principalmente naquele livro A Dialética do Esclarecimento, um livro que eu recomendo a leitura, do Adorno e do Horkheimer, eles vão trabalhar com essa tese também, né, a partir de outros textos, mas certamente o Kafka está ali, né, nas entrelinhas, enfim, é um autor que a Escola de Frankfurt vai reconhecer como alguém que está dizendo disso, né, de forma muito explícita a partir da literatura. A tese é, como o próprio nome indica, né, do livro A Dialética do Esclarecimento, é ali onde a gente podia esperar o máximo da civilização, portanto o máximo da defesa contra a barbárie, a gente vai encontrar mais barbárie. O exemplo notável disso é o Estado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O máximo da civilização, o máximo da inteligência, da sofisticação, e isso vai ser usado para o máximo da barbárie, que foi o genocídio endereçado aos judeus e a outros seres que não se colocavam ali nessa posição de arianos. Preciso lembrar, por exemplo, de que milhões, a gente está falando de 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados na lógica do Holocausto alemão nazista. Para fazer com que isso acontecesse em pouquíssimo tempo, de 4 a 5 anos, imaginem aí a logística para que isso acontecesse. O aprisionamento, o transporte, a incineração desses corpos, o desaparecimento desses corpos. Toda essa logística foi feita a partir de uma engenharia altamente sofisticada. Então, uma inteligência altamente sofisticada, engenharia de ponta, que envolve desde engenharia química até engenharia de logística, de transporte, fora uma burocracia altamente organizada, para que ela fosse colocada a serviço da coisa mais torpe, da coisa mais bárbara e cruel que a gente já viu na história da humanidade, uma das coisas mais cruéis, que era exatamente a incineração dos corpos, a tortura, a escravidão. Foi um espetáculo de horror que era feito pelo máximo da civilização. A civilização mais brilhante, que aliás se vendia como a mais brilhante, a mais pura, a mais elevada de todas. Uma civilização ariana, branca, purificada, etc. Mas que no fundo dela tinha um horror. É esse o paradoxo que aparece então na Dialética do Esclarecimento, que aparece na obra do Kafka, e é isso também que o Freud vai insistir nas obras dele, nos textos dele sobre o sadismo. A ideia de que por trás de tanta neurose obsessiva, de tanta recusa, de tanto controle, de tanta tentativa de fazer as coisas recusando a sexualidade infantil, por detrás disso, sob o fundo dessa estrutura toda idealizada, tem o horror, tem a sexualidade infantil, tem o mortífero, tem algo que é o avesso desse controle absoluto. Então, a primeira grande leitura que a gente pode fazer da Colônia Penal, da obra do Kafka, é uma alegoria, uma leitura que mostra como sendo uma alegoria aos tempos modernos, onde o máximo da civilização não está cumprindo a promessa que é feita a partir do pacto civilizatório. Esse processo civilizatório, aliás, como vai descrever muito bem o Norbert Elias, esse processo civilizatório não tem cumprido suas promessas para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda está fora do pacto, ainda não é incluída propriamente dito. Aliás, essa dialética de o sujeito está dentro do campo social, mas ao mesmo tempo não está, é como se ele tivesse contido no conjunto social, mas não pertencesse ao conjunto social. Essa posição ambígua, de estar contido, mas não pertencer, isso vale para a maioria das pessoas, vale principalmente para aqueles que vão ser capturados por essas máquinas sociais, essas máquinas de tortura social, que vão simplesmente punir o sujeito sem dar a ele nenhum tipo de chance de se defender.
e vão inscrever, essas máquinas vão inscrever nos corpos desses sujeitos, torturando-os lentamente as sentenças as quais esses sujeitos nem sequer conseguem ler. Então a gente está falando da fome, a gente está falando da exclusão social, a gente está falando da exclusão sistemática de direitos civis conquistados arduamente também ao longo do século XIX, XX. Tudo isso está sendo endereçado a esses sujeitos que não conseguem se defender e nem conseguem perceber muitas vezes que estão perdendo direitos, que estão sendo torturados, que estão sendo violentados, né, dia a dia por essas máquinas brilhantes, né, civilizatórias, que estão dizendo aí do máximo da tecnologia, mas que não estão a serviço da humanidade, não estão a serviço da justiça. Ao contrário, né, ali onde elas prometem justiça, elas trazem crueldade, elas produzem uma violência sem nome, quase inominável, absolutamente além, né, da nossa capacidade de simbolizar o que está acontecendo. É essa o tamanho da violência. A gente sabe da leitura do Walter Benjamin, né, que ele vai fazer pós-Holocausto, pós-genocídio nazista, leitura do Primo Levi, enfim, essa leitura de muitos autores que estão dizendo de um inominável, de uma impossibilidade de dizer a partir dessa articulação abominável, né, articulação entre o máximo da civilização e o máximo da crueldade. Para terminar essa leitura do Kafka, eu queria recomendar um texto do Freud de 1907, chamado Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo só sobre ele, mas um comentário rápido aqui é o seguinte: o Freud está descrevendo a semelhança, né, entre as práticas religiosas e a neurose obsessiva. E aí, no final desse texto, tem um parágrafo que eu gosto demais, que o Freud está dizendo assim: então tá, o obsessivo ele está recalcando, né, a sua sexualidade infantil, controlando principalmente a sua violência, seu desejo de dominar. Então ele faz, né, todas essas práticas obsessivas, né, se controlando, controlando o outro, controlando o ambiente. E isso se parece muito com a religião, né? A religião também é cheia de rituais, também serve em grande medida, principalmente as religiões monoteístas, né, para colocar a violência em nome de Deus, né? É Deus que comete a violência, não é mais o sujeito. A violência vai se tornando pecado, ela vai sendo cada vez mais controlada, ela vai sendo cada vez mais ritualizada, né? E a violência ela não fica solta mais. Então o Freud estabelece várias relações de semelhança entre a neurose obsessiva e a religião. Mas aí no final do texto dele, é um texto de 1907, ele diz assim: a religião que estava feita aqui para controlar a violência, principalmente o desejo de vingança, né? Diz o Senhor, a vingança é minha, né? É Deus que está dizendo, né? Vocês não vão se vingar, deixa que eu me vingo, né? Deus vai se vingar. Ali onde a gente tinha essa estrutura de proteger então a cultura, na verdade colocando a violência para o divino, o que vai acontecer na prática? A religião vai ser usada para produzir mais violência, né? O sujeito vai cometer a violência em nome de Deus. Nos dois últimos parágrafos, Freud simplesmente dá uma invertida e diz: olha, ali onde a gente tem uma neurose obsessiva muito bem constituída, inclusive uma neurose obsessiva coletiva, que é a religião, a gente de repente encontra o máximo da perversão sádica. Ali onde a gente tem o máximo da civilização, ou um dos grandes motores civilizatórios, que é a neurose obsessiva, a religião, essas coisas articuladas, grande motor civilizatório, a gente vai encontrar o avesso da civilização. A morte, a violência, a humilhação, a tortura causada pelo religioso, né? Então, nessa articulação que o Freud está fazendo, isso é exatamente o que o Kafka também está apontando, né? Os dois estão mais ou menos também no mesmo zeitgeist, né? Como o Machado de Assis. A ideia é: olha como que o sadismo não pode ser impedido pelo avanço civilizatório. Ao contrário, o avanço civilizatório fica submisso à pulsão, fica submisso à sexualidade infantil. A gente pode muito bem usar
todo o aparato civilizatório para gozar da pulsão sexual infantil. A pulsão sexual infantil vai, por assim dizer, colonizar, vai usar, vai se valer do aparato civilizatório, da civilização, seja ele qual for, seja ele a religião, primeiríssimo aparato civilizatório, seja ele a civilização mais sofisticada, tecnológica, as máquinas, o direito mais sublime, a arte, qualquer prática civilizatória pode ser utilizada para o gozo do sadismo, para o gozo da sexualidade infantil mais mortífera possível. É essa a leitura que o Freud faz aqui no texto de 1907 e é essa a minha leitura do Kafka aqui a partir da Colônia Penal. Essa ideia de que não estamos a salvo, não há, por assim dizer, um tipo de sublimação possível, total, da sexualidade infantil. Nunca estaremos a salvo da sexualidade infantil, das fantasias sádicas, do nosso próprio sadismo, principalmente enquanto a gente acreditar nessa idealização de que a civilização, o pacto civilizatório, pode, por assim dizer, neutralizar a sexualidade infantil. Não pode. Ao contrário, esses pactos civilizatórios, todos esses arranjos civilizatórios podem ser utilizados, colonizados, inclusive incrementando o poder da sexualidade infantil, do pulsional e do sadismo. É muito mais sádico, me parece, torturar alguém com a lei, com a escrita, com a tatuagem no corpo, do que torturar alguém numa luta de igual para igual. A tortura feita pelo Estado, ela pode ser infinitamente maior do que uma briga de dois sujeitos ali na rua por um pedaço de comida. Essa briga não tem sadismo, não tem uma violência tão explícita, ou não tem uma violência tão desmedida assim. Tem muita violência, tem muita agressividade, tem morte, mas é igual no sentido de a gente está brigando pela comida, a gente sabe pelo que está brigando, todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo. Agora, quando o sujeito está sendo torturado pelo Estado, sem saber o que está acontecendo, sem nenhuma chance de defesa, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um incremento absurdo da violência. É isso que o Kafka está mostrando. Não tem como se defender. A situação paradigmática aqui, que é a situação um pouco do Kafka, assim, enquanto judeu, ele percebe, ele pressente isso, é a ideia de um judeu no campo de concentração. Não tem como se defender. A situação ela vai se tornando cada vez mais absurda. E por mais que você tente explicar através da razão, não tem razão. Tem uma cena importantíssima no Primo Levi, eu acho que está na Trégua, um livro do Primo Levi, na qual ele diz o seguinte: ali ele bebendo um pedaço de gelo que estava na janela do campo de concentração, o guarda chega e começa a espancá-lo por isso. E aí ele tenta explicar, mas eu só estava pegando um pedaço de gelo para beber, eu estou morrendo de sede, estava caindo neve, ele pega um gelo para beber, estava morrendo de sede. E aí o guarda bate nele e fala assim: você não pode fazer isso. E aí o prisioneiro diz: por quê? Warum? E o guarda responde: hier ist kein Warum. Aqui não tem porquê. É essa a lógica, não tem porquê. O sujeito não tem que saber, ele não sabe o que está acontecendo, ele está absolutamente aquém da razão. Mas num universo, todo ele regido pelo máximo da razão, o máximo da burocracia, o máximo da lei. É essa contradição absolutamente intolerável que o Kafka está tentando mostrar nesse conto da Colônia Penal. O máximo da lei, o máximo da burocracia, a serviço do máximo da crueldade. Mais uma vez, a primazia, de acordo com Freud, é a primazia do desejo inconsciente, é a primazia do desejo, é a primazia da sexualidade infantil, e a obra do Kafka ela é exemplar para mostrar isso para a gente, para deixar isso mais evidente. É uma leitura um tanto pessimista, mas eu queria terminar aqui dizendo que é também a civilização que tem
permitido que a gente veja essas coisas e consiga se defender em alguma medida da sexualidade infantil. Então, assim, ela é pessimista porque ela destrói o nosso sonho de um progresso, né? Um progresso contra a crueldade. Não tem esse progresso. Tem uma dinâmica que pode ser que essas forças civilizatórias consigam nos defender das nossas forças ligadas ao desejo. Essas forças ligadas ao desejo, muito importante ressaltar isso, não estão ligadas à nossa animalidade. Não é animal o que a gente faz, isso não é da ordem do instinto. Isso tem a ver com o nosso desejo, que é histórico, que é libidinal, que está na nossa história libidinal. Não é contra uma animalidade que a civilização luta. É contra algo que é propriamente humano, não animal, que é o pulsional. A civilização ela pode nos proteger, mas o que a gente está mostrando é a civilização pode ser utilizada também pelo desejo para incrementar ainda mais a sua força mortífera. O que a gente pode fazer a partir da psicanálise, é isso que a gente faz no consultório, né? Individualmente, mas a gente pode pensar nisso coletivamente também, existem outros modos do desejo satisfazer que não sejam tão cruéis, que não sejam tão violentos. Existem modos, por assim dizer, que permitem um pouco mais de sublimação, sem acreditar na sublimação de maneira idealizada, né? De que a sublimação ela vai neutralizar o sexual. É possível isso? Então é essa questão que eu queria deixar para vocês a partir dessa reflexão sobre o sadismo, e a gente continua a conversar também a partir da literatura, a partir da psicanálise, nesse projeto de extensão que está sendo sustentado aqui nesse canal do YouTube. Queria que vocês então se inscrevessem no canal, divulgassem, conversassem sobre o Kafka, vejam aí o que vocês têm a me dizer, comentem, critiquem, né? Me deem sugestões também de outros livros. Vamos começar e continuar a dialogar sobre psicanálise e literatura. É isso aí, muito obrigado.